Olha, você deve ter chegado aqui, algumas pessoas devem olhar pra mim e falar, mas quem que é essa pessoa que Quem é ela? fica aqui falando de cosmético, né? Quem que ele pensa que é na fila do pão? Sim, eu vou vir aqui hoje pra falar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu tenho um vídeo aqui, oi, prazer, Vitor Infante, mas ele já tá desatualizado. E esse vídeo provavelmente eu vou ter que fazer de novo no próximo ano, porque eu estou numa transição de carreira mesmo agora. Eu saí da academia, eu estou no meu último mês e eu vou começar a trabalhar em outro lugar. Não posso falar agora porque eu ainda não terminei os trâmites legais, mas eu já estou com uma coisa engatilhada, além de continuar trabalhando aqui na internet. Eu gostaria de que vocês me conhecessem, para vocês entenderem que eu sei do que eu tô falando. Chamo Vitor Infante, na verdade Victor Hugo Pacanelli Infante. Eu vou falar um pouquinho do meu doutorado, de onde eu fiz graduação e tudo mais, mas eu também sou do interior de São Paulo, do oeste paulista, vim de uma cidade que chama Santo Anastácio, é perto de Presidente Prudente, uma cidade minúscula, tipo, menos de 20 mil habitantes hoje em dia, na época ela tinha 23, é que o interior paulista ele tá perdendo gente, a gente sabe disso porque o êxodo rural gay. Então as gays saem, vão para a capital, pro exterior, e aí depois volta para Natal, volta para alguma coisa assim. Saí de Anastácio quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer Ciências Físicas e Biomoleculares na USP, em São Carlos. Eu fiz 2 anos porque eu não aguentei muita grade de física, apesar de gostar de física. Hoje em dia eu trabalho com física, biofísica aplicada à pele, tudo que tem a ver com biofísica, métodos biofísicos para avaliação da pele, de imagem, eu domino isso, é minha know-how, minha expertise. Então quando vocês pegam aí para ver tudo que vocês veem no creme, hidrata melhor, ou mesmo FPS, tudo isso, eu sei fazer esses testes, eu sei gerir estudos sobre esses testes, eu fiz já vários estudos clínicos, também para não só de pesquisa, mas também para empresas, por conta que geralmente quando a gente está na academia acaba tendo acordo com empresa, então já fiz estudos clínicos, inclusive hoje em dia sou voluntário de um estudo clínico, porque eu saí do grupo e agora eu posso fazer parte, não estou mais gerindo, né? Eu peguei um estudo, eles me convidaram para fazer parte. Para vocês verem que eu tô ali envolvido no mundinho do cosmético como um sempre, né? Mas vamos começar aqui. Eu fiz um gráfico, eu fiz um slide. Na verdade, isso aqui foi para um tipo de apresentação que eu precisei fazer sobre mim. E tá em inglês, tá? Então, assim, eu vou explicar para vocês. Só para vocês entenderem, em 2016 eu me formei em farmácia bioquímica na USP, em Ribeirão Preto, tá? Eu recebi o prêmio Paulo Minami de melhor estudante, que tem a ver com não só notas, mas quem é engajado. Sabe aquela gay chata do centro acadêmico? Era eu. Eu também fazia minha iniciação científica, isso foi muito importante para eu ser convidado para fazer um doutorado direto. Então eu não fiz mestrado, então eu fui convidado para fazer um doutorado direto pelo programa de ciências farmacêuticas lá em Ribeirão Preto, que é, salvo engano, de vez em quando eles batem boca com do Rio Grande do Sul, quem que é o melhor, tá, do Brasil, mas assim, é um dos melhores. E também fui uma pessoa que criou o que eles chamam hoje em dia de Farmagia, que foi o grupo assim que começou a ideia de ter um movimento ali LGBTQIA+, dentro da universidade. Na época engatinhava, hoje em dia é uma entidade mesmo da faculdade, o que eu acho muito legal. Em agosto de 2016, né, terminei em 2020, eu terminei em 2016 minha faculdade, em fevereiro, comecei em 2011, aí em 2016 eu começo de novo o meu doutorado, mesma instituição, professora Patrícia Maia Campos, super conhecida aí na área de cosméticos, e eu tinha a bolsa da FAPESP, eu fiz meu doutorado com o financiamento da FAPESP. Eu ganhei prêmios da Associação Brasileira de Cosmetologia, melhor trabalho oral, apresentado no Brasil. Eu ganhei prêmios internacionais, International Society of Biophysical and Image of the Skin, em San Diego, em 2018. Eu terminei meu doutorado em 2021. Antes de terminar meu doutorado, eu fiz um ano de pesquisa na Charité, que é o maior hospital, na verdade é o segundo maior, né? Mas considerado o melhor da Europa na parte de dermatologia. Eu trabalhava na dermatologia, fiz um ano de estágio também pela FAPESP. E aí eu terminei o meu doutorado. Dia antes de eu terminar meu doutorado, eu recebi uma proposta para ir trabalhar, fazer meu primeiro pós-doc em Saarbrücken, no Instituto für Neue Materialien, junto com a Charité também, todos na Alemanha. E aí eu vim para a Alemanha em 2021, fiquei um tempo parado porque tivemos toda a coisa do Covid. Briguei com o Itamaraty, sim, para conseguir vir para cá. Fui sair até na TV. Pós-doutorado na Alemanha, Vitor adiou por um mês o início da
por exemplo, aqui no Brasil, Itamaraty, consiga conversar, negociar, para que a gente possa, com o PCR negativo, fazendo a quarentena, tendo esse controle, a gente possa começar os nossos trabalhos lá e que muitas pessoas não percam o contrato também. Né? Fazendo barraco, assim, não tem um momento da minha vida que não seja um caos. Mas Isso que traz o sabor. Os meus amigos, eles falam assim, Vitor, qual que é o babado de agora? Porque nada na tua vida ela é linear. E nada é linear mesmo. Tudo é um caos. Eu sou um caos. E eu adoro ser um caos. E quando eu abracei esse caos, a minha vida se tornou muito melhor. Durante o meu doutorado, né, no final de 2018, eu comecei a fazer a comunicação na internet. Gente, a internet de 2018 não é a mesma coisa de internet de 2025, 2026, né, que a gente está aqui. A internet de 2018 era fazer uma fotinha estática e falar sobre protetor solar. Era muito mais fácil, muito mais tranquilo. Né? Hoje em dia é uma coisa muito mais dinâmica, que ocupa muito tempo, né? Em 2022 eu ganhei, na verdade, não foi o prêmio da CAPES, né, de melhor tese, mas eu recebi a menção honrosa. Então a minha tese do doutorado foi considerada uma das melhores do país, defendidas em 2021. Só para vocês terem uma ideia, né, são cerca de 150 que recebem essa honraria e o Brasil defende mais de 20 mil teses por ano. E aí, agora, desde maio de 2024, eu estava na Charité como um pesquisador contratado lá, para trabalhar especialmente com diversidade cutânea. Então eu tinha pesquisa na diversidade cutânea, mas trabalhei também com acne, trabalhei com dermatite atópica, trabalhei com fotoproteção. Eu era, na verdade, assim, aquela pessoa que fazia de tudo um pouco, um bico aqui, um bico ali, nos estudos de cosmetologia, nos estudos de dermatologia. Trabalhei até com proteína de amendoim que causava alergia. Assim, tem umas coisas assim que eu falo, cara, como que eu vim parar aqui? Eu tenho apenas 6 anos. Foram 2 anos muito pesados para mim de trabalho e por conta disso foi um dos motivos de eu decidir sair do trabalho, porque era um trabalho que estava me consumindo demais, fisicamente, mentalmente, e eu não sentia, apesar de assim, eu estou publicando muito, né, vai ter um retorno bom para mim academicamente falando, mas eu não estava sentindo esse retorno financeiro. E aí eu acho que isso pesou um pouco pra mim e eu falei, cara, eu sei que a academia não é um lugar que vai me pagar muito bem. Só que o meu problema não é o problema de receber o dinheiro mensalmente, o meu problema era que eu estava começando a ter problema para ter os meus contratos. Aqui na Alemanha os contratos não são, de pesquisador, eles não são totalmente indefinidos, né? Então a gente tem um tempo. E aí esse tempo ele estava passando, gente, vida de pesquisador é um saco, assim, de verdade, é muito complicado, meus parabéns para quem consegue. E nesse momento especialmente, a Europa está passando por um processo muito complicado que está transferindo toda a verba para guerras e aí a gente está perdendo muito dinheiro na ciência. Então os financiamentos estão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais competitivos. E tem, lógico, né, alguns pontos que, por exemplo, eu estou numa instituição alemã super tradicional, eles vão favorecer alemães. Numa disputa ali, eles vão, né? E não é só isso, né? Eles não vão olhar. Eu passei por algumas situações em que olhavam para a minha formação na Universidade de São Paulo como sendo inferior. E eu sou uma pessoa que, assim, eu não deixo essas coisas acontecerem. Então, quando aconteceu, eu imprimi que a Universidade de São Paulo, na verdade, os programas de ciências farmacêuticas, eles são melhores do que, acho que só um programa na Alemanha é melhor do que o da Universidade de São Paulo. Eu imprimi e levei. Eu tive problema no RH com isso. Eu cheguei lá, imprimi e levei. Falei, você consegue ver aqui, ó? Tá vendo? Você perguntou se meu doutorado era válido. Você lembra? Né? Porque você falou que ele era de fora. Tá aqui, ó. Tá? O nosso doutorado ele já é diretamente válido da Alemanha por conta da qualidade dele. Tá, aqui eu não deito não deito pra gringo não. Esse tempo, gente, por enquanto, eu já tenho 20 publicações, 14 como primeiro autor, significa que eu fui a pessoa responsável. Eu tenho uma dezena para sair, ou submetida, ou em fase, tem uma galera aí para fazer ainda. Tem coisa do meu doutorado, gente, submetida ainda, sabe? Assim, vida de pesquisador é isso, as publicações, quando você quer fazer, elas vão aparecendo, sabe? Mas tá aqui, quem quiser, coloca meu nomezinho, é mais fácil, vai no LinkedIn ou vai no ResearchGate, coloca meu nome, vocês vão achar lá. Eu tenho bastante citação já, eu tenho uma pessoa que trabalha com muitos tipos de diferentes formas de avaliação da pele, tem coisa para cosmético, trabalhei com fotoprotetor, bastante desenvolvimento de fotoprotetor, pesquisa de cosmético, como que o cosmético interage com a pele, sensorial, como que a pele deforma para a gente conseguir sentir o mundo à nossa volta, fotoenvelhecimento, a parte do amendoim que eu falei para vocês, danos associados à exposição solar, dermatite atópica, temos artigos sobre isso.
e temos muitos outros saindo ainda de vários aspectos, né? Tem acne, tem muita coisa aqui que vai vir aí. Pergunta assim, Vitor, o que é a tua especialidade? Minha especialidade é uma coisa que se chama técnicas não invasivas para avaliação da pele e de imagem. Então eu uso microscópios de última geração, eu uso métodos biofísicos para ver barreira da pele, hidratação, viscoelasticidade, ver o colágeno, ver as células, ver a melanina. Tudo isso aí, gente, sou eu que estou fazendo, tá? Assim, tô ali no quente trabalhando com isso. Só para vocês entenderem, né, a pele, ela tem diferentes camadas. E essas camadas, uma coisa muito legal, a pele tem uma certa transparência óptica. Então a gente consegue usar alguns comprimentos de onda, especialmente ali no infravermelho, para conseguir chegar nas camadas até a derme e conseguir avaliar a pele, né? Então daí eu consigo fazer estudos sem cortar as pessoas. Isso também faz com que eu possa fazer estudos nas pessoas que não vão ser cortadas e eu não preciso usar animal. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu não preciso, por exemplo, usar animal, eu posso usar modelos de pele. Deixa eu dar uma mostradinha para vocês aqui. O que essas técnicas conseguem mostrar pra gente? Olha só. Esse aqui é o Multifoton, foi o último que eu trabalhei. E eu acho muito legal que ele tem uma forma que a gente consegue, às vezes, separar o que é colágeno e elastina. A gente consegue separar e ver certinho a célula. Vocês conseguem ver a célula? É maravilhoso, gente. Isso aqui em vivo, tá? Você coloca na pessoa e você consegue ver. Aí eu consigo separar pela assinatura bioquímica da coisa o que é melanina, o que é o metabolismo da pele. Maravilhoso. Faz umas fotos bonitas, coloridas, né? E aqui a gente também tem o LC-OCT, que geralmente dá um 3D bonito da pele, né? O LC eu não trabalhei muito, não. Umas coisinhas aqui e ali, especialmente dando revisão. Mas para trabalhar a mão mesmo foi o OCT, que é uma tomografia, o laser scan, que foi, assim, meu doutorado. Trabalhei bastante também no pós-doc. O Raman ele vai ser uma forma de espectroscopia que vai jogar uma luz na pele e vai ver o quanto que a molécula balança ali, né? O quanto que ela vibra. E esse vibração vai dar pra gente a quantidade de água que a gente tem, a ureia, proteína, a gente consegue ver toda a assinatura bioquímica da pele, é bem legal. E o Multifoton que eu consigo separar os diferentes cromóforos, as diferentes coisas da pele ali que tem cor ou não, né? Geralmente que vai interagir, que vai ter fluorescência, que eu posso explicar isso só no vídeo para vocês, senão isso aqui vai ficar um vídeo imenso. E, enfim, só para vocês verem que são técnicas bem sofisticadas e que envolvem física. Então, assim, meus 2 anos de física não foram perdidos, eles foram aplicados. Até porque protetor solar é pura física. E eu também trabalho hoje em dia, né, um dos projetos que eu trabalhei durante o segundo pós-doc que eu tive, foi exatamente sobre o desenvolvimento desses métodos novos para avaliação de FPS que a gente não queima as pessoas, a gente dá uma energia para a pele da pessoa e a gente vê o quanto que volta, né? Que a gente chama de fóton banana aqui, tá vendo? Ó? Que é com HDRS, que é um tipo de espectroscopia, e geralmente isso a gente coloca junto com uma avaliação in vitro do fotoprotetor. Então assim, como a gente chama de híbrido, né? A gente não precisa mais queimar as pessoas, a gente vê o quanto que a pele reage a essa espectroscopia. Então, gente, vocês conseguem ver que muito do que eu trabalho tem a ver com física, e os 2 anos de física que eu fiz não foram perdidos. Então eu consegui juntar tudo assim, de certa forma, né? Eu trabalhei também muito com microbiologia, nesse último pós-doc também, vocês conseguem ver, me colocaram até para crescer bactéria, gente. Eu nunca tinha trabalhado com C. acnes, né, que é a bactéria da acne. Tive que aprender a trabalhar com C. acnes, fazer aquela merda crescer, que é uma bactéria chata, mas deu certo, consegui fazer esse trabalho também. Então assim, a minha expertise é basicamente entender como que luz e como que tudo que é biofísico rege a pele. E por conta disso, né, eu gosto também de dar alguns highlights da minha carreira. Quando eu estava trabalhando com os microscópios, uma das coisas legais do meu primeiro pós-doc foi que eu encontrei uns cristais, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, na palma da mão. E eu comecei a notar que tinha uma relação com a hidratação da pele. Quanto mais cristal tinha, menos hidratada estava a pele. A gente conseguiu perceber que esses cristais eles eram ureia, nunca tinha sido descrito na literatura, então assim, eu amo de paixão falar desse trabalho, porque foi uma coisa muito que eu me senti um cientista, sabe? Eu estava fazendo um estudo, era outra coisa, eu estava procurando corpúsculo de Meissner na pele, e aí eu vi isso, eu parei tudo que eu estava fazendo para fazer um projeto paralelo para publicar esse artigo aqui. Eu estou com uma segunda publicação já pendente, porque eu já achei uma outra coisa no meio desse cristal. Então, assim, tem coisas vindo mais aí para frente, sabe?
E que isso tem uma relação com por que sua mão é seca. Então, assim, é muito legal ver essas coisas sendo bem destrinchadas a partir do nada, assim, né? Só como eu falei pra vocês, eu cheguei no ponto da minha carreira em que ou vai ou racha, ou eu vou determinar agora pra mim que eu vou mesmo pra uma área acadêmica e eu vou ser um professor acadêmico, né, e tudo mais, um professor, mas eu decidi que eu não quero. Eu decidi que eu quero agora ir para um aspecto um pouco mais corporativo, passar por isso e depois pensar certinho com o próximo aspecto, com o próximo passo da minha carreira. Então, assim, para vocês saberem onde estou, quem sou e por que vocês podem confiar no que eu estou falando aqui. Eu não vou jogar toda essa trajetória que eu tenho aqui no lixo para falar que um produto funciona ou não, tá? Eu tenho minha ética e não só isso, eu tenho uma carreira a zelar, uma reputação. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, hype aqui e pergunta o que vocês quiserem, gente. Pode perguntar o que quiser da carreira aqui, como que foi, o que eu fiz, eu posso fazer vídeos respondendo a isso.